Gente, olha só esse caso. Uma mulher teve os objetos destruídos e foi expulsa de casa pelo companheiro aqui em Goiânia. Porém, essa violência patrimonial serviu de base para que a Defensoria Pública de Goiás conseguisse, na Justiça, uma medida protetiva para essa vítima. E é sobre esse assunto que eu converso agora aqui no estúdio com a defensora pública Tatiana Bronzato. É esse mesmo nome? Exato. Bom dia, ela é coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa e Promoção de Direitos da Mulher da Defensoria Pública de Goiás. Bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia a todos e todas. Essa é uma medida que não é uma novidade, mas para muita gente pode ser sim um alerta, né? Porque muitas mulheres têm dificuldades, muitas famílias, vamos colocar assim, né? Porque às vezes a dificuldade não é só da mulher e em muitos casos ela é até desincentivada, né, a denunciar os casos de violência. Não sabem que, não tendo a violência física de fato, também tem direito à medida protetiva, né? Exatamente. Diversas são as formas de violência que podem fazer com que essa mulher tenha direito às medidas protetivas. Então, a violência física, de fato, é a mais conhecida, mas a gente tem a violência psicológica, por exemplo, essa manipulação, esse processo de desestabilizar essa mulher do seu sistema de crenças e decisões, e também a patrimonial, que é precisamente a destruição dos objetos, a retenção dos documentos pessoais, tudo como forma dessa mulher ter maior dificuldade de reinserção no mercado de trabalho ou de ter sua independência financeira. E também dela ficar ali à mercê mesmo, né, do agressor. Inclusive um caso de violência patrimonial, mas que também teve violência física, ficou muito conhecido agora, que foi da cantora Nayara Azevedo, né, que ela declarou durante uma entrevista que ela sequer tinha acesso ao dinheiro que ela recebia com os shows, com as propagandas, enfim, com os contratos que ela tinha relacionados à carreira dela, porque ela não tinha esse acesso. Isso também é violência patrimonial. Sem dúvida. E o que é interessante pontuar é que geralmente todas as violências que ocorrem no seio de um relacionamento abusivo, geralmente elas vêm com conteúdo de muito romântico, né? Olha, eu vou cuidar, gerir do teu patrimônio porque eu te amo, porque eu vou fazer com que você não precise se preocupar. Então, se você está inserida num relacionamento abusivo, marcado por essas manipulações psicológicas, é um sinal de alerta. E se tiver sem acesso aos seus bens, pode procurar a Defensoria Pública ou a DEAN, porque isso, de fato, é uma violência patrimonial e dá ensejo às medidas protetivas. Com certeza. E muitas mulheres não sabem que tem todo esse suporte, tanto da Defensoria Pública, da Patrulha Maria da Penha, da DEAN, que é a delegacia especializada, né, em crimes contra a mulher. Enfim, tem uma série de órgãos, principalmente aqui no estado de Goiás, tem uma série de órgãos e medidas para proteger e acolher essas mulheres. Porque em muitos casos, a gente está falando aqui especificamente, né, da violência patrimonial, porque é comum as pessoas verem mulheres vítimas de violência doméstica tendo direito a essas medidas protetivas, né? Mas no caso da violência patrimonial, a gente já não vê com tanta frequência, talvez porque elas não entendam que essa violência também cabe proteção, né? Ah, não, mas ele só quebrou a televisão, ele não fez nada comigo, né? Tem também esse discurso, inclusive outro caso também de muita repercussão de violência patrimonial foi o caso da apresentadora Ana Hickman, né? Em que o ex-companheiro dela está sendo investigado por usar e até fraudar a assinatura dela em contratos ali, vamos dizer que de cunho um tanto quanto duvidoso. E aí essa violência patrimonial, além de destruir os bens, né, e até uma carreira como a delas duas, né, que é esses dois casos mais famosos que a gente citou aqui, eles também podem envolver essas mulheres que já são vítimas de violência patrimonial em crimes. Exatamente. E daí a necessidade, sobretudo, né, de perceber já esses primeiros sinais de um relacionamento abusivo, perceber a presença da violência patrimonial e não silenciar, buscar apoio, levar o fato à autoridade policial ou à Defensoria Pública. É possível fazer, inclusive, pedidos de medidas protetivas, caso queira, né? Fazer sem a necessidade de registrar um boletim de ocorrência. Então, doutora, explica para a gente poder incentivar cada vez mais, porque existem muitos casos em que as mulheres estão sofrendo de diversos tipos ou de algum dos tipos, né, já identificados de violência contra a mulher, mas aí tem aquela, vamos dizer assim, ainda a vítima tem aquele sentimento de proteção com o seu agressor.
né? Sempre tem alguém da família que também que diz assim, nossa, não faz isso, você vai estragar a vida dele. Como que ele vai te ajudar a sustentar o filho de vocês? Ele não vai conseguir trabalho, enfim, colocam a vítima num lugar de que como se ela fosse a agressora, né? Como se ela estivesse fazendo o errado. Então, assim, vamos explicar para o pessoal de casa o que é uma medida protetiva, o que envolve essa, vamos dizer assim, esse direito dessas mulheres. Perfeito. As medidas protetivas mais comuns de serem deferidas é o afastamento do lar, ainda que o lar conjugal seja de ambos e depois vai se resolver a partilha de bens, ocorre esse afastamento, proibição de contato por qualquer meio de comunicação e proibição de aproximação numa determinada distância, geralmente de 200 a 500 metros. Mas é importante saber também, sobretudo nesse cenário de violência patrimonial, em que as mulheres estão receosas de sair do relacionamento e ficar desamparadas financeiramente, que é possível pedir como medidas protetivas alimentos provisórios, o pensionamento já como medida protetiva para os filhos e para essa mulher. Existem programas no estado de Goiás, como Goiás por Elas, que é um valor de um benefício de até R$300 para quem tem medidas protetivas ativas, então a importância de fazer essa solicitação. E também é possível, por meio de medidas protetivas, conseguir prioridade de vaga em creche para que essa mulher consiga retornar ao mercado de trabalho e sustar eventuais procurações que foram otorgadas em nome desse agressor. Então, a medida protetiva é exatamente como o nome diz, é uma medida de proteção às vítimas e não é ainda uma medida de punição para esse agressor, punição para esse, vamos colocar assim, suspeito, né? Porque ele ainda não passou por um julgamento e esse homem agressor, esse homem bravo, né? Ele não vai ser condenado, ele não vai sofrer nenhuma sanção, né, doutora? É uma medida de proteção para a vítima, para garantir que nenhum mal-entendido, né, aconteça a partir daquela desavença, que nenhuma outra violência possa vir a acontecer, porque não são raros os casos em que a vítima desiste da medida protetiva, desiste de registrar a ocorrência e ela não é culpada por conta disso não, né, doutora? É bom enfatizar isso, que a mulher que desiste de um registro de uma ocorrência como essa, ela não se torna culpada, ela não se torna merecedora das agressões e muito menos ela se torna uma pessoa que gosta daquela situação. É porque a mulher, num ciclo de violência, são muitas coisas a serem avaliadas, inclusive a empatia com o seu agressor, né, doutora? Exatamente. Faz parte tanto do ciclo do relacionamento, a fase de lua de mel, em que ele promete mudanças, mas de fato tem, geralmente, uma pressão dos próprios familiares, né? No sentido de preocupação com os filhos, como é que vai ficar a situação. Então, de fato, é muito importante informar essa mulher que não necessariamente ela precisa fazer a persecução penal desse crime, ou seja, não precisa fazer um boletim de ocorrência, é possível pedir medidas protetivas de forma autônoma e a Defensoria Pública está à disposição para formular esses pedidos. Então, como que é essa mulher que pode estar passando, pode estar ali se identificando com as coisas que nós estamos falando aqui, doutora, a respeito de um relacionamento tóxico, de ações abusivas, porque às vezes a pessoa está dentro de um relacionamento e eles, como você acabou de falar, sobre a lua de mel após a agressão, né? Sempre tem isso. Então, essas pessoas agressoras, tóxicas, abusivas, elas são muito envolventes. Então, elas acabam tentando ali reverter a situação, mas eu estou assistindo essa entrevista, estou assistindo essa conversa e eu estou identificando alguns pontos, como que eu posso procurar, o que eu preciso levar para a Defensoria Pública para ser orientada num primeiro momento, né? E depois decidir se eu peço a medida protetiva. Perfeito. Pode ficar muito à vontade para tirar qualquer dúvida. O fato de buscar a Defensoria, inclusive, não vai gerar necessariamente nenhuma medida que não seja de sua vontade. Nós atendemos por WhatsApp no 3157-1039. É só mandar uma mensagem que a gente, em dias úteis, horário comercial, a gente atende. É possível também ser atendida pela Defensoria Pública em regime de plantão, nos dias de finais de semana, feriados e no período noturno. Então, o telefone é 3157-1130.
fica à vontade para buscar a gente. Tá no vídeo aí para você anotar, então você pode consultar a equipe da Defensoria Pública, né? Nesses 2 telefones, durante a semana no 1039 e aos fins de semana e feriado no plantão 11:30 e também depois do horário de expediente, né? Se você está numa situação ali confortável, que você pode tirar aquela dúvida naquele momento, você pode acionar aí a Defensoria Pública para tirar dúvidas, né? Tá com dúvida se realmente cabe, se realmente é necessário, porque em muitos casos, a mulher que está envolvida, né, a vítima que está envolvida nesse ciclo de violência ou nesse relacionamento tóxico, ela nem se dá conta da gravidade que aquele grito, que aquela, você acabou de falar, tipo, a retirada do dinheiro, tipo, controlar o seu cartão de crédito. O que você está gastando nesse cartão? Não, esse cartão vai ficar comigo para você não gastar demais. Essa conta eu que vou administrar para a gente poder juntar dinheiro para determinada coisa. Se você não tem a liberdade de usar daquilo que é seu no momento em que você acha conveniente, lógico, existem relacionamentos que existe uma conversa, existe um combinado, não é desse tipo de relacionamento que a gente está falando aqui. A gente está falando sobre o abuso, o que vai além da sua vontade, o que te constrange, o que te oprime. Então, são esses casos que, se você tiver dúvida, procure a ajuda da Defensoria Pública. Pode ser de forma anônima, doutora? Pode, nesse primeiro contato no WhatsApp. Sim, sim. Então, a pessoa pode tirar dúvidas de forma anônima e aí, se achar confortável, né? Se achar que realmente deve, você pode procurar os direitos sem incriminar o seu companheiro, sem colocar ele numa situação que nenhuma mulher quer colocar o seu companheiro, obviamente, nenhuma mulher quer passar por isso, né, doutora? E é bom a gente incentivar isso. Esse documento, ele tem prazo de validade? Uma vez que eu conquistei a medida protetiva, tem prazo de validade? Ela perdura enquanto perdurar a situação de risco dessa mulher, né? Então, se ele continua mandando mensagem, tendo descumprimento ou gerando alguma situação de risco à sua integridade física ou psíquica ou patrimonial, é possível a manutenção. Mas, claro, cessar desses atos de violência, a medida protetiva ela tende a ser encerrada. Doutora, muito obrigada pelas suas orientações, muito obrigada por a gente conseguir estar sempre contando aqui com a Defensoria Pública para jogar luz sobre esse problema que precisa ter fim na nossa sociedade. Pode contar com toda a equipe do JBC para sempre divulgar as ações da Defensoria Pública. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom trabalho.